Derramar o seu poder sobre as nossas vidas, porque agindo Deus, quem pode impedir a nossa vitória, queridos? Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. Aleluia. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Sabe por quê, meus irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Aleluia, Ele cumpre. Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém, ninguém, ninguém. Deus abençoe, a vitória é nossa, em nome de Jesus. É verdade, Deus abençoe minha querida Elizabeth, Deus abençoe meu querido Márcio e a todo o povo de Deus que está conosco e aqueles que vão estar também entrando no decorrer desta live. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. Bom, nós estamos estudando o Antigo Testamento e mais precisamente
Nós estamos no primeiro livro das Crônicas. Nós lemos genealogias até a semana passada, mas hoje nós entramos nas partes que vão falar dos reis de Israel, dos reis de Judá. Nós vamos começar o capítulo de número 10, já falando da morte do rei Saul e dos seus filhos na guerra que Israel teve com os filisteus. Então, eu peço que vocês abram as suas Bíblias, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, para que você possa acompanhar juntamente comigo. O meu compromisso com vocês e primeiramente com Deus é ensinar a vocês o que está escrito na palavra. Assim como o apóstolo Paulo, ele declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Este é meu compromisso com todos vocês. Para isto é necessário que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, trarei as devidas explicações e em seguida daremos seguimento a todo o capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Cumprimento mais uma vez aqueles que já estão conosco, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. Meu querido Carlos Cordeiro, seja bem-vindo, filhão, que Deus abençoe a você, abençoe a Aline, Raquelzinha, toda a casa de vocês. Deus abençoe meu querido Paulo Augusto, que Deus seja sempre contigo e com a sua parentela. Bom, nós vamos então, sem mais delongas, nós vamos à leitura da palavra de Deus, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10. Façam os seus pedidos de oração, porque eu quero estar orando por vocês. Um pedido que eu faço a você, aí na descrição do vídeo, você vai encontrar então aí o meu canal. Entre lá, só você clicar em cima aí das letrinhas azul, você já vai cair depois que você assistir a live no meu canal. Se inscreva, dê o seu joinha, porque o YouTube e o Facebook, eles vão estar então considerando como sendo conteúdo bom o que nós estivermos postando aqui. Então eu peço que vocês façam a inscrição, coloquem seus comentários para que mais vidas, e divulguem também, compartilhem também para outras pessoas. Amém? Deus abençoe meu querido Paulo Augusto e a todos nossos amados irmãos. Vamos então à leitura, capítulo de número 10, primeiro livro das Crônicas, versículo 1 ao versículo 7. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Queridos e queridas, nós vamos conferir nesses primeiros 7 versículos da palavra de Deus. Eu vou estar conferindo junto com vocês e trazendo algumas coisas que me chamam bastante atenção e com certeza irá chamar a atenção também de todos vocês. No versículo 1 vai dizer que os filisteus pelejaram com Israel e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e eles caíram feridos diante das montanhas de Gilboa. E diz aqui que 3 dos filhos de Saul morreram, né? O príncipe que seria herdeiro depois dele,
era Jonatas e Abinadab e Malquissua. Então diz que os filhos de Saul morreram. É certo que 3 deles morreram, mas um outro que era muito medroso, ele não entrou na peleja, ele não foi à batalha. Então este outro não foi. Depois nós vamos estar lendo sobre ele, porque ele que vai fazer guerra contra o rei Davi. Ele vai guerrear durante 2 anos, quase 3 anos, contra o rei Davi, e Davi vai derrotar esse filho que ficou vivo, então, de Saul, que reinou durante 2 anos. Então, nós vemos que esses 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul, morreram. E a peleja se agravou muito também contra Saul. Ele ficou encurralado pelos flecheiros, e eles viram que era o rei Saul que estava ali. Ele vai fazer, Saul, um pedido para o seu moço de armas, para o seu escudeiro. O que era o escudeiro? Aquela pessoa que era encarregada de levar as armas de um valente, de um rei, de um príncipe, ficava sempre aos cuidados daquele. Quando ele fazia ali, então, tiro-alvo com o seu arco, esse escudeiro ia atrás recolher as flechas, trazer de novo para ele. Então, ele pede Saul ao seu escudeiro para que viesse arrancar a espada e o matasse, para que os incircuncisos não pudessem se gloriar da morte de Saul. O que eram incircuncisos? Incircuncisos eram todos aqueles que não eram da linhagem de Israel, que não pertenciam a nenhuma das 12 tribos de Israel. Então esses e todo o povo eram incircuncisos, os países vizinhos, filisteus, cananeus, todos esses povos eram incircuncisos, porque a circuncisão era um decreto de Deus que deu a Abraão, depois deu também a Moisés, para que os meninos, os machos, com 8 dias ele fosse circuncidado, arrancasse o prepúcio ali da parte genital dos meninos. Esta era a marca que Israel teria com Deus. Então, aquele que não tivesse essa marca era chamado de incircunciso. Todos os outros povos eram incircuncisos, como no Novo Testamento também Israel, chamava todos os outros povos agora de gentios, porque não pertenciam ao povo, à nação de Israel. Então, essas pessoas eram chamadas de gentios. Nós erramos hoje quando nós que pertencemos ao cristianismo, ao evangelho, chamamos as outras pessoas de ímpios. Eles não são ímpios. Ímpios é quem pratica impiedade. Eles não são cristãos, eles não são evangélicos, só isso. Tem pessoas melhores do que eu e melhores do que você que não servem a Jesus Cristo. A natureza da pessoa, o caráter da pessoa faz com que ela seja uma pessoa até melhor do que muitos de nós. Então, eles ali não são ímpios, a gente chama de ímpios. Eles não são cristãos, eles não são evangélicos, tá bom? Então, aqui nós vemos que Saul vai pedir a esse escudeiro para que ele possa, então, pegar a sua espada e matá-lo, para que os incircuncisos, quer dizer, os inimigos, os adversários, não se gloriassem de terem matado ali o rei Saul. E ele não vai fazer isso. E o escudeiro não faz, porque ele temia muito. Então, tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Ele mesmo tirou a sua vida. Algumas pessoas vão falar que foi suicídio de Saul. Numa certa forma foi, mas uma forma de suicídio que não é que agradou a Deus, para que não desse honra aos deuses dos filisteus. Não desse honra a outro. Por isso que ele tira a sua vida. Ele não tira como um desespero, eu vou me matar porque não tem. Não era isso. A situação dele era não dar glória para outro Deus. Por isso ele tira a sua vida e não é encarado então como um suicídio que não tem salvação, como hoje uma pessoa que tira a sua vida porque perdeu os negócios, porque perdeu a esposa, perdeu o esposo. Então, essa pessoa que tira realmente está cometendo suicídio, algo que é contrário a Deus, tá bom?
Só para nós entendermos. E ele então se lança sobre a sua espada e ele morre. Vendo, pois, o escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Essa é a versão da Bíblia do autor. Eu quero conferir com você. Abra também no primeiro livro de Samuel. Abra aí no capítulo de número 31. Capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Eu vou ler com você essa passagem. Depois nós vamos entrar também, para você pegar bem a história, nós vamos entrar também no capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Então nós estamos agora, neste momento, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, lemos versículo 1 ao 7. Eu vou ler com você agora alguns versículos do capítulo 31, que é a mesma história, a mesma situação. Lembra, como eu disse a vocês, que o primeiro livro de Reis, o segundo livro dos Reis, eles vão ser mais ou menos a mesma coisa do primeiro e segundo livro de Crônicas, só que Crônicas com mais detalhes para nós aprendermos então, tá bom? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 diz: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. É tudo parecido até aqui. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul, tudo igual aqui o primeiro livro de Crônicas. Versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus três filhos, e seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente com ele naquele dia. Capítulo 31 do primeiro livro, então, de Samuel. Vamos agora, então, para o segundo livro de Samuel, capítulo 1, uma outra história contada por um amalequita que queria ganhar notoriedade diante do rei Davi. Então ele vai contar uma outra história, que a morte de Saul não se deu desse jeito e que ele foi até o responsável pela morte. Vamos então, capítulo 1, segundo livro de Samuel. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. Ao terceiro dia um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas, com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te dízimo? E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha. E muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas seu filho foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabe tu que Saul e Jonatas seu filho foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso. Olha o que ele vai contar, totalmente diferente do que nós lemos no primeiro livro, capítulo 31 de Samuel, e o que nós estamos lendo também no capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Esse texto nós estamos lendo do segundo livro de Samuel, capítulo 1. Então disse o moço que dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa. O local está correto. Eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria o apertavam. Aqui também está falando os carros e a cavalaria. Na outra está falando os flecheiros. E olhando ele para trás de si, viu-me,
e chamou-me e disse-me, e eu disse, eis-me aqui. Ele está dizendo que Saul, já ferido, olhou para trás e viu que ele estava perto e chamou ele, e ele disse, olha, estou aqui. E ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou Amalequita. Aqui você vê a grande mentira deste homem. Se ele não queria morrer pela mão dos filisteus, que eram incircuncisos, o Amalequita também era. O Amalequita era o pior povo que fazia afronta a Israel. Era o povo que o próprio Deus falou que não cessaria a guerra deles enquanto existisse a Amalequita, para não cessar. Então, ele também era incircunciso. E ele diz que ele fala para Saul, eu sou Amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui ao Senhor. Isso é verdade. Ele vai dizer então para Davi que ele então mata o rei Saul a pedido de Saul. Depois que ele mata, ele pega a coroa que estava na cabeça, e era verdade, a coroa que ele traz, o bracelete que ele traz também era de Saul, só que era uma mentira. Ele deve ter passado lá, ele deve ter estado lá e encontrou realmente Saul já morto. E ele pega então a coroa, o bracelete, e vai trazer para ganhar uma recompensa para o rei Davi. Só para que vocês pudessem entender. Conosco também, minha querida Gisele Francisca. Deus abençoe Gisele, Deus abençoe meu amado Paulinho Ferreira, minha amada filha pastora Genilda Oliveira, e a todos que estão conosco nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Eu trouxe essa leitura só para que vocês pudessem entender. Conosco também, minha querida pastora Jaqueline Velasco, diretora de missões e de evangelismo, e ontem foi um trabalho muito bonito, muito bom, desempenhado pela pastora e equipe, a qual faço parte também, evangelizando a comunidade do Jorge Turco e algumas ruas próximas aqui à Igreja Árvore da Vida. Que Deus abençoe a nossa pastora, abençoe todo o grupo de evangelismo. Vamos dar sequência então à leitura da Palavra de Deus, capítulo de número 10, primeiro livro das Crônicas, agora a partir do versículo de número 8. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e os enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos. Preste atenção, porque que Saul cometeu ali aquilo que seria um suicídio, mas um suicídio até santo, se posso dizer assim, porque ele não quis dar honra de ser morto pelos filisteus, para eles fazerem o que eles fizeram depois, já arrancaram a cabeça e foram anunciar aos seus ídolos, aos seus deuses, que eles eram mais fortes do que o Deus de Israel. Essa era a intenção. Eles fizeram, mas não mataram Saul, porque ele mesmo tirou a sua vida. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa, presta atenção, assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos entender esse versículo 13 e o 14.
a qual está falando da transgressão do rei Saul. Por que ele morreu? Por que nos acontecem males? Por que sobre a minha vida, sobre a tua vida, vem males? Não vem sem causa, tem causa. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Muitas vezes vem males por transgressão. Eu não estou falando de doença, eu não estou falando de Covid-19, eu estou falando de transgressões que vêm através da minha desobediência, da minha insubmissão à palavra de Deus. Saul tinha tudo para governar, para ser um grande rei, mas ele por diversas vezes ele desobedeceu a palavra de Deus, não cumpriu. Então aqui o autor está dizendo, versículo 13: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Olha, eu tenho dito a vocês, e vou dizer até o resto da minha vida, o meu intuito é direcionar você a ouvir e praticar a palavra de Deus. O meu intuito não é confrontar ministério, não é confrontar a tua vida, principalmente os membros da nossa igreja. O meu intuito não é confrontar ninguém. O meu intuito é mostrar pela palavra de Deus que aquilo que nós estamos ensinando, que aquilo que nós estamos aconselhando é o certo por Deus, é o que Deus predeterminou para que eu e você andássemos, pela palavra de Deus. Então aqui Saul morreu porque ele não andou, porque ele transgrediu, porque não guardou a palavra do Senhor. E diz ainda, também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Não foram aqui os filisteus que o mataram? Como é que a Bíblia vai dizer que o Senhor o matou? Claro, o Senhor matou porque ele permitiu que Saul fosse à luta, fosse à guerra, tirou Davi da guerra, porque Davi era para estar na mesma peleja a qual tinha Saul. Lembra? Só que Davi estaria do lado que saiu vitorioso, que era o lado dos filisteus. Davi vai sair junto com Quis, ali ele vai sair com este rei dos filisteus, só que os príncipes vão falar, esse Davi vai se virar contra a gente, não queremos esse homem. Então ele volta com seus soldados, ele não participa dessa guerra. Mas ali então ele retorna e Saul vai ser morto. Por quê? Porque Deus não queria que Davi tivesse culpa na morte de Saul. O próprio Davi poupou a vida por 2 vezes de Saul. Ele entra numa caverna onde Saul estava fazendo as necessidades ali, fecais, e ele corta o manto e não mata. Depois ele vai no acampamento, toma a lança, a bilha de água e também não o mata. Então Davi, agora ele não entraria como alguém que lutou e matou o próprio rei de Israel. Por isso, Deus faz com que o rei ali dos filisteus mande ele retornar. Ele seja rejeitado pelos príncipes. Então ele não teve participação alguma com a morte de Saul. E Deus aqui vai transferir o reino a Davi, filho de Jessé. Assim nós acabamos o capítulo 10, vamos entrar também no capítulo 11 do primeiro livro, então, das crônicas. Eu peço a você, meu querido, minha querida, que você faça então aí o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você. Daqui a pouquinho eu vou estar orando. Está aí o telefone para você fazer o pedido. Você pode fazer o pedido pelo WhatsApp, você pode fazer o pedido pelo Facebook e mesmo fora do horário da live, se você anotar o meu número, você pode colocar: pastor, eu sou fulano de tal, sou do bairro tal e eu preciso de oração por essa situação e eu vou estar orando por você e juntamente também com você, tá bom? Então, meu amado, minha amada, meu querido, você pode fazer o seu pedido de oração. Vamos entrar no capítulo 11, aonde diz que Davi é ungido rei. Primeiro, ele vai ser ungido rei de Hebrom. Vai governar ali, vai reinar 7 anos e 6 meses. E depois de Hebrom, ele vai então ser levantado rei por todo Israel. Ele é ungido 2 vezes como rei. Primeiro de Hebrom, depois de Israel.
Vamos ler do versículo 1, capítulo 11, do primeiro livro das Crônicas, ao versículo 7. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, era tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus moradores da terra. Então, até Davi tornar-se rei, Jebus era a cidade dos jebuseus. Depois passa a ser então a cidade de Davi, né? Então passa a ser, até então era chamado Jebus, por causa dos jebuseus. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Isso é uma coisa muito importante, tanto na esfera espiritual como social, em qualquer área da minha vida. Não há espaço para medrosos, não há espaços para tímidos, não há espaços para indecisos. Em qualquer circunstância, eu e você temos que nos atirar. Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que se lançar na guerra. Não vai conseguir uma vitória, como dizem por aí, de mão beijada, vai cair na tua mão. Não, você tem que se atirar. Nós vamos ver aqui então que o rei de Jebus, ele vai dizer então para Davi: olha, você não vai entrar aqui, porque era uma grande fortaleza, era no alto. A fortaleza ali então de Sião era no alto e era difícil qualquer outro povo entrar naquele lugar. Mas Davi, ele vai chamar então, vai convocar os seus soldados, vai dizer: ó, aquele que primeiro entrar e ferir lá os jebuseus, ele vai ser chefe maioral. Sabe quem se apresenta? Um sobrinho de Davi. Um filho da irmã de Davi é que vai se apresentar para o maioral. Vamos ver aqui. Versículo 6. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Miló até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Se você cumprir o que Deus mandou para você, se eu cumprir o que Deus mandou para mim, tudo quanto você fizer, Deus vai fazer você prosperar. Tudo quanto nós fizermos, Deus vai nos fazer prosperar. Eu falava com a princesa Luciane dia desses, falando sobre a nossa vida espiritual, e eu fiz uma aliança com Luciane, uma aliança diante de Deus. Eu falei para ela assim: Luciane, olha, eu sou o pastor presidente desse pequeno ministério chamado Árvore da Vida. Você é pastora vice-presidente desse ministério. Se alguma vez alguma coisa for encoberta por mim diante de Deus, se eu encobrir alguma coisa que traga algum prejuízo à obra do Senhor, que Deus entre com todo o poder sobre a minha vida para poder cobrar isso de mim. Se isto acontecer da sua parte, se alguma informação a qual eu deveria saber como presidente, para tomar uma posição, não olhando para a amizade, não olhando para parentesco, mas olhando para a palavra de Deus, se eu não receber essa informação, que seja Deus então que trate com você.
Eu fiz assim em via dupla, tanto para comigo, se eu não falar para ela, sendo ela, então, imediato após mim, a vice-presidente, se eu encobrir alguma coisa por amizade minha, vontade minha, que Deus trate comigo, que eu pague por isso que eu fiz, se trouxer algum malefício para a obra de Deus, para o ministério. Se acontecer com você também, seja feito. E ela disse, amém. Quer dizer, eu concordo com isso, para que nós venhamos agir com prudência, com honestidade diante de Deus e diante dos homens, não querendo agradar A ou B. Sempre eu quero tomar uma decisão a qual eu venha consultar a Bíblia, eu venha consultar a Deus e, consultando a Deus, então tomar uma decisão mediante a palavra de Deus. Este é o meu compromisso com Deus, senão eu não queria ser pastor, senão eu não queria liderar. É mais fácil você sentar e ficar sentado a um banco lá, olhando tudo acontecer, e depois você ir embora para casa, do que você ter uma responsabilidade de dizer isso pode e isso não pode. Então é uma responsabilidade que cabe ao pastor e à pastora, a todo o ministério, mas principalmente ao pastor presidente. Então eu disse a ela e falou, se algum dia acontecer isso, que Deus seja contra mim, para mim cobrar o que eu fiz. Se Deus fizer isso, se você fizer, que seja também contra você, sendo a esposa que eu amo, que eu respeito, que me ajuda, mas se acontecer, seja assim. Essa é a nossa aliança de fidelidade para com Deus, para com o Altíssimo. Vamos então estar continuando aqui a leitura. Então, diz que no versículo de número 10, e estes foram... vou ler primeiro o 9 que eu acabei de ler, mas eu estava falando da explicação para você. Ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Se eu e você fizermos assim, se nós andarmos assim, com toda certeza você vai crescer, você vai aumentar, você vai prosperar. Quando eu falo prosperar, não é que você tenha uma casa na beira da praia, 2 apartamentos, não. Quando eu falo você aumentar e prosperar, é que você tenha paz na sua vida, que você tenha abundância de víveres, né? Que você tenha uma vida feliz, com paz, com toda a tua casa bem ordenada. É isso que eu estou falando para você. Agora vamos ver os valentes de Davi, homens que estiveram ali dando a vida para que Davi pudesse sobreviver. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número de heróis que Davi tinha: Josebião, aqui no Monita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Então nós vemos aqui o principal, né, dos capitães foi este homem, então, que com a sua lança contra 300 homens os matou de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estavam acampado no vale dos Refaíns. Todos esses homens que vão ser citados como heróis, como valentes de Davi, foram pessoas que Davi encontrou endividado dentro da caverna de Adulão. Quando Davi começa a fugir de diante de Saul, que perseguia por ciúme, por inveja, ele vai com toda a família para esta caverna. Era uma grande caverna. E ali ele encontra homens desgostosos, endividados, amargurados, a qual Davi transforma em heróis, transforma em capitães do seu exército, em valentes. É isto que nós precisamos.
Pastora Luciane precisa de mulheres valentes, guerreiras ao lado dela. Eu preciso de homens valentes, guerreiros do meu lado. O Cláudio, líder de diáconos e obreiros, precisa de diáconos e obreiros valentes ao lado dele, como também a Monique, líder também das mulheres da União Feminina, precisa dessas mulheres valentes para que o ministério vá à frente. Ninguém faz nada só. Precisamos de valente aos nossos lados para estar conosco. Então, vamos continuar a leitura. Versículo de número 16. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Que maluquice é isso, pode pensar alguém, né? Como é que ele sente vontade? Ele não pediu, ele sentiu o desejo e falou: quem me dera que eu pudesse ter isso. E aqueles homens escutaram, saíram escondidos, romperam pelo meio do arraial dos filisteus, foram até o poço, tiraram e trouxeram todo alegre a água para Davi, para o rei beber. Mas quando Davi viu que eles arriscaram a sua própria vida, Davi joga aquela água no chão, que era uma oferta ao Senhor, pela vida daqueles homens que poderiam ter morrido. Vamos acompanhar a leitura. E disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3. Davi considerou que eles tinham até morrido na peleja. O risco foi tão grande que Davi não viu eles vivos ali na frente, viu eles mortos. E falou: eu beberia essa água junto com o sangue deles que fizeram isso? Não, eu ofereço ao Senhor. Então isso foi um ato muito nobre do rei Davi. Versículo 20. E também Abisai, irmão de Joabe, sobrinho de Davi, Abisai, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em Israel, grande em obra de Cagiel, ele feriu a 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no templo da neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo de tecelão, mas desceu ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que, dos 30, ele foi o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Eres, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzitita, Ilai, Aiuíta, Maarai, Netofatita, Melede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, o Peratonita, Urai do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Azemavete, Baarumita, Eliada, Saul-bonita, dos filhos de Azem, o Gibonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfio, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai,
filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Agora no versículo 41, vamos ver falar daquele homem, a qual era o marido de Batseba, e Davi mandou que matasse ele à frente da batalha. Urias, o Eteu, Zobabe, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzia, o Astaratita, Sama e Jeiel, filho de Jotão, o Arorita, Jadial, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Mavita, Jeribai e Jezevias, filhos de Eunaão, e Etma, o Moabita, Eliel, o Iobede, e Jaaziel, o Mesobaíta. Assim acabamos então com a relação aqui dos heróis, dos valentes de Davi, e terminamos o capítulo 11. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos então com o capítulo 12, que vai falar daqueles que vieram a Davi em Ziclag. Nós vamos aproveitar agora esse tempo para entrarmos em oração. Você que ainda não fez o seu pedido, faça, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero estar orando pela vida de todos os nossos amados irmãos que nos têm pedido oração. Nós vamos estar orando pelo meu querido Carlos Cordeiro, vamos estar orando pela Aline, pela Raquelzinha, vamos estar orando pela minha querida Gisele Francisca, vamos orar também pela nossa querida diaconisa Monique Pedroso Carvalho, nosso querido Cláudio, seu esposo, pela Elza de Carvalho Luiz, Deus abençoe Elza, a você e toda a parentela, pelo nosso querido Paulinho Ferreira, pela Jaqueline Velasco, sua esposa e toda a família, pela nossa amada Janaína Maria Braga Lima, Dona Dirce, pelo Paulo Augusto e todos aqueles que nos têm pedido oração. Nossa pastora Genilda Oliveira, vamos orar também pela vida dela, pela casa dela. Vamos aproveitar então este tempo para nós estarmos falando com Deus, porque nesse momento é aquele momento que nós vamos estar entrando em oração. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui, Pai amado, para colocar a vida dos meus amados irmãos e irmãs diante de Ti. Quero pedir, meu Pai, pela vida, o trabalho, a família do Teu servo Carlos Cordeiro, o ministério, Pai, a vida espiritual, pela Aline, meu Pai amado, que bom vê-la, meu Pai, na Tua casa ontem. Quero Te pedir pela Raquelzinha, meu Pai, abençoa, dá saúde. Tome em Tuas mãos a família da Aline, a família do Carlos Cordeiro, Pai, toda a sua parentela. Toma também, meu Pai, Tua serva Gisele Francisca. Liberta Gisele, Pai, do que ela precisa ser liberta. Salva, transforma, muda a história, Pai. Te entrego também a saúde, a casa da Tua serva Monique, meu Pai Pedroso Carvalho, o casamento da Tua ungida, a vida, meu Pai, do Cláudio, o trabalho. Abençoa o Teu ungido, a saúde dele também. Toma a vida, meu Pai querido Senhor, do Ian Lucas, o Joãozinho, a saúde dessas crianças. Toma o Eric, Pai amado, Senhor, em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos o Tiago, obrigado por vê-lo também na Tua casa ontem. Abençoa a Dona Vilma, abençoa
toda a parentela do teu servo Cláudio, abençoa, Pai, a Monique, abençoa, Pai, toda a sua parentela, Jacira, faça uma obra na vida do Mari, toda a parentela da Monique, meu Pai, guarda essa família. Coloco também, Pai, a tua serva Elza de Carvalho Luiz, meu Pai, toda a família Carvalho, toda a parentela da tua serva Elza, eu apresento a ti da Vitória. Toma, Pai, o teu ungido, Paulinho Ferreira, a sua mãezinha, meu Pai, a vida do Wallace, abra uma porta para eles, uma porta de excelência. Toma a pastora Jaqueline Velasco, meu Pai amado, toda a sua casa, a sua saúde, o seu ministério. Sê com a tua ungida, meu Pai, naquela qual tu tens chamado, Pai amado, para pregar a tua palavra, para estar à frente, meu Pai amado, de missões. Sê com o Pai amado Jaqueline. Toma a tua serva Janaína Maria Bragade Lima, a vida espiritual dela, firma cada dia na tua presença. Te entrego, Pai amado, Dona Dirce, liberta, salva, opera o teu milagre. Toma também, Pai amado, Paulo Augusto, visita ele, Senhor meu Pai, toma o seu irmão, abra uma porta de trabalho, toma o sobrinho, toma a prima, toma o irmão, a irmã ali, meu Pai, em Portugal, a vida espiritual, a saúde, meu Pai querido, Senhor meu Pai, ó Deus do Paulo Augusto. Toma, Pai, o Márcio, meu Pai Reis, a mãezinha do teu servo, Pai, dá saúde a ela, toda a família Reis, a Márcia, meu Pai, toda a parentela, do menor ao maior, entrega em tuas mãos, abençoa, Pai, teu ungido, abençoa a tua serva Elza, meu Pai, que pede pelo filho Daniel, meu Pai amado, que vai ser operado amanhã. Ó Deus, entra com teu poder, meu Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, visita o Daniel, a equipe médica, Pai, essa cirurgia, vai trabalhando, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, para que seja bem sucedida e o teu nome seja glorificado, seja exaltado, Pai, na vida da Elza, de toda a sua parentela. Pai santo, Pai amado, Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu coloco diante de ti, meu Pai, a vida, meu Pai, da Luci Lisboa. Visita a saúde da Luci, meu Pai, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, repreenda toda a gripe, todo resfriado, meu Pai, todo mal contra a saúde da Luci. Toma as filhas, os filhos, netos, toda a sua parentela, opera um milagre, Pai. Te entrego também a vida do pastor Davi, abençoa o teu ungido, abençoa, Pai, Eri, sua esposa, os filhos, o ministério, o trabalho. Toma, Pai, tua serva Ivone, que vai poder estar voltando para a Itália, meu Pai amado, hoje. Toma o voo, meu Pai, as escalas que ela vai fazer. Toma a vida, meu Pai, do Mateus, seu esposo, meu Pai, guarda eles, meu Pai, livra de acidente, de todo mal. Meu Pai amado, toma o Dário, liberta o Dário, faça uma obra na vida deste moço, Pai. Te entrego também a Luciene da Praça Seca, meu Pai, a saúde dela, a vida do Paulo Henrique, a Thaís, a Cíntia, o João Pedro, a Raíssa, a Ágata, o Derek, o Miguel, meu Pai, a Neuza Augusta, toda a parentela da tua serva eu te apresento. Toma a Dione do Éden também, meu Pai, abençoa a tua serva, abençoa o pastor Elson Rodrigues e toda a família Rodrigues, o cantor GVC Azevedo e toda a sua parentela, a tua serva, Pai, Sueli Mazuca, que aniversariou, meu Pai, sê com ela, com toda a sua casa. Toma, Pai, teu servo Eliseu Gonzaga, a Sônia Gonzaga, a Thalita Gonzaga, o esposo, abençoa eles, abençoa, Pai, o irmão Malafaia, abençoa, meu Pai, sua esposa, abençoa sua filha, o Marcelo, a neta, guarda essa família. Toma a Márcia da Ibirapuitã, meu Pai amado, a vida dos filhos, neto, toda a parentela. Toma a Durcília, meu Pai, ali de São Gonçalo, cada pedido que ela tem feito de oração, vai abençoando. Toma também o presbítero Carlos Gomes, Pai, a saúde dele, guarda ele ao volante daquele táxi, livrando de todo mal. Guarda a sua mãezinha, meu Pai, lá em Taubaté, os irmãos, as irmãs, as cunhadas, meu Pai, os cunhados, toda a parentela, as filhas do Carlos, traga de volta a tua casa. Toma os netos, toma, Pai amado,
amado, a saúde da Cris, a recuperação dela. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Dudu, seu irmão. Toma em tuas mãos, meu Pai, toda a parentela da Cristina, meu Pai, ajuda a tua serva, confirma a cada dia a obra das mãos da tua serva. Toma em tuas mãos a Lina de Anchieta, meu Pai, o Renato, a Márcia, faça um grande mover. Toma Helena Sanches, lá de Nova Cidade, meu Pai, toda a sua parentela. Visita a Glória de Cabuís, meu Pai, sua família, sua casa. A Rosemary de Cabuís, meu Pai, filhos, neto, toda a parentela. O Antônio Geraldo, meu Pai, meu amigo, dá saúde a ele e visita. Toma a Vanita também, meu Pai, faça um milagre na vida da Vanita. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Lauro, toma os filhos, a neta. Toma, Pai amado, também a vida da tua serva Margarida Pacheco, meu Pai, a saúde da tua ungida. Visita, meu Pai, seu esposo, guarda eles, Pai. Toma o Rogério, toma a Cláudia, a saúde deles, a vida espiritual, a vida do Tiago. Muda a história, meu Pai amado, Senhor, meu Pai. Ó Deus amado, toda e qualquer enfermidade, todo mal alojado no corpo físico, Pai amado, do Tiago, nós repreendemos em nome de Jesus. Dá vida longa ao Tiago, meu Pai. Toda a família Pacheco, toda a parentela da tua serva Margarida. Toma a tua serva Edna Maria, abençoa a tua serva também, a saúde dela, meu Pai. Liberta Edilane, traga Edilane de volta à tua casa. Liberta Jade, liberta Lívia, Senhor. Liberta, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, o Felipe. Guarda também ao volante daquele carro, livra de acidente, de todo mal. Toma o Viana, liberta seu filho, liberta os irmãos, a mãe. Toma a autoescola Lipe, Pai, prospera, meu Pai. Toma essa situação, meu Pai amado, de greve do Detran, que não prejudica os trabalhos ali da autoescola, meu Pai. Te entrega em tuas mãos a vida da Kelly, a saúde da Kelly. Visita a tua ungida, toca do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda toda e qualquer enfermidade contra a vida da Kelly. Liberta o Niltinho, salva o Niltinho, traga de volta a tua casa. Toma, Pai, o Juan, dá um futuro sobremodo excelente ao Juan. Toma, Pai, o Pedrinho. Toma a Dona Cleusa, firma ela na tua presença, meu Pai. Liberta o Sanclé, a sua irmã, a sobrinha, toda a família Laureano, meu Pai, coloca em tuas mãos. Toma a Jaqueline, toma o Alain, liberta ele, salva, meu Pai. Te entrega em tuas mãos também a Luciane, meu Pai amado, da Rua Ibirapuitã. Meu Pai, dá força, Luciane, meu Pai, para se levantar em meio aos problemas. Liberta ela do que precisa ser liberta, Pai. Liberta o seu esposo, liberta o filho, os irmãos. Faça uma obra na vida da Luciane. Toma minha cunhada Nina, Pai. Obrigado pelos livramentos que tu tem dado a Nina. Visita ela ali no quilômetro 32, meu Pai. Guarda a tua serva, meu Pai. Repreenda toda enfermidade, todo mal. Liberta o Juscelino, salva. Liberta a Raquel. Toma a Nininha, meu Pai. Abençoa a saúde dessa criança. Toma, Pai amada, Renato, o Vitinho, guarda. Liberta, Pai, o Oladi. Liberta, meu Pai amada, a Vera. Liberta o Diego, a Diane, meu Pai, as filhas. Liberta o Tiago, liberta o Mateus. Liberta, Pai amado, o Olaci. Liberta a Carla. Liberta a Maria Eduarda, o Lucas, o Yuri. Toma Joãozinho. Liberta o Adriano, a Priscila, Pai, toda a família Mesquita. Eu coloco em tuas mãos, meu Pai. Dá saúde a Luciane. Visita ela. Toma a Larissa. Toma a Lorena. Toma o Hugo, Pai, o Theo, a Belo, o Gael. Toda a família Brandão eu coloco em tuas mãos. Toma em tuas mãos o meu filho Ângelo. Converta o coração do Ângelo a ti. Salva, Pai, a sua esposa Milena. Toma em tuas mãos a minha filha Jennifer, Pai. Liberta ela, salva o seu companheiro. Toma a Laricinha, minha neta. Toma o seu esposo. Toma em tuas mãos, Senhor, meu Pai, o Alexandre. Toma a Sofia. Toma em tuas mãos, Pai, Ana e Cristina, o Cristiano Júnior, meu tio Ilha, toda a nossa parentela, a parentela do teu povo, Pai, eu coloco diante de ti. Senhor, meu Pai amado, toma a saúde da Jussara, repreenda toda enfermidade, todo mal contra a vida da Jussara. Toma os filhos, toma, Pai, Jamile, toma Miguel. Toma em tuas mãos o diácono Arlindo, meu Pai, dá saúde, visita o teu ungido. Toma Rosângela, toma
aquela obra, meu Pai amado, ali, Senhor, na Rua dos Diamantes. Toma o diácono Gilson, continua afirmando ele na tua presença, toda a sua parentela. Toma a saúde da Eunice, Pai, visita ela, o filho, a nora, o neto. Toma a Josenice, guarda, meu Pai. Toma a tua serva Liliane, a casa, meu Pai amado. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, Raimundo, toda a parentela. Toma o nosso pastor Ângelo Barreto, Alessandra, meu Pai, a fábrica de óculos Guadalupe, a papelaria, a vida do nosso pastor Jorge de Sá Barreto, meu Pai, sua esposa, sua filha, seus netos, dá vitória naquela causa na justiça, Pai. Toma também, Senhor, nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, lá em Guaçuí, meu Pai, multiplica o número dos salvos daquele lugar, levanta, Pai, obreiros, ajudadores, dizimista para aquela obra, meu Pai, firma e confirma, Pai, o ministério. Toma a missionária Tânia Cristina, meu Pai, a sua saúde, a sua casa. Toma Alberto, meu Pai amado, faça o teu mover. Liberta Alexander, meu Pai, faça uma obra na vida do Alexander, na vida do Luiz Alberto, da Débora. Guarda o pequeno Douglas. Toma a vida de Tamires, Pai, dá direção a Tamires, a qual ela deva seguir, meu Pai. Toma o Lucas, meu Pai, desperta eles a cada dia, Pai, porque a tua palavra nos diz que sem ti não há o que possamos fazer, meu Pai. Trabalha na vida, Pai amado, Senhor, meu Pai, de Tamires, na vida do Lucas, na vida do seu avô, da sua mãe, do seu pai. Liberta essa família, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, meu Pai, o irmão Antônio da Rádio Continental, a sua esposa Lúcia, meu Pai amado, dá saúde ao teu servo, a tua serva. Toma os filhos, as noras, os netos e netas, a parentela, a finança, meu Pai, dá vitória aos teus ungidos. Toma Daniele Ribeiro, da Continental, toma seu esposo, sua filha, toma Monique, toma, Pai, a Fabi, toma a Thaís, o meu trabalho na Rádio Continental, meu Pai, confirma a cada dia. Toma o evangelista Luiz Mota, meu Pai, a Rádio ID FM 105.9, cada comunicador, cada ouvinte. Toma em tuas mãos o JD Dias, meu Pai. Ó Deus, conforta, consola, meu Pai. Ó Deus amado, toda essa família pela perda de Luzia, meu Pai, que foi enterrada ontem. Toma, Pai amado, Senhor, que haja paz, meu Pai amado, nessa família. Toma Isabel, meu Pai, toma a Branca, a Preto, o Cacau, a Jennifer, Pai. Ó Deus, o Jota, trabalha nesta família, Senhor, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos a Melly Joseph, Pai, toda a sua casa, a sua parentela, a sua saúde. Toma a Mara de São Mateus, trabalha na vida dela, na vida do Tian, toda a sua parentela. Toma a Angélica, Pai, de Tomazinho, a saúde da tua serva, meu Pai, a família, a Vera Borges, Pai, toda a família Borges, o J. Alexandre e toda a sua parentela. Toma em tuas mãos Elaine Alves, Pai, abençoa a tua serva, meu Pai, guarda o Zé Carlos, meu Pai, no seu trabalho, converta o coração dele também a ti. Toma a Sebastiana, toma seu José, firma eles na tua presença, Pai. Toma a Gabi, toma a Giovana, toma o André, meu Pai, a Cláudia. Faça uma obra nessa família. Toma em tuas mãos também Elaine, meu Pai, de Cambuci. Abençoa a tua serva, Pai. Abençoa, Pai, o Heitor. Abençoa, Pai, Adalto. Liberta, cura, salva. Toma a Nelza, toma, Pai, a Aline. Toma em tuas mãos Luano, esposo. Toma a tua serva Ruth, meu Pai. Faça uma obra, meu Pai amado, Senhor, na família da tua serva. Toma o Berti, abençoa ele. Toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, o Alexandre. Toma em tuas mãos, Pai, as obras, Pai, no sítio. Toma em tuas mãos o desejo dos teus servos com relação ao mercado. Toma os funcionários do mercado. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida, meu Pai amado, do Álamo, a Rosana, a sua filhinha, meu Pai, Dona Tetê, seu Vanderlei. Liberta essa família da vitória. Toma, Pai amado, o Senhor da glória, o Luciano. Abençoa ele, sua mãe, seu irmão, meu Pai. Te entregamos em tuas mãos, meu Pai, cada família ali em Cambuci, a tua serva Lindinha, meu Pai, o teu servo, meu Pai amado, o Senhor da glória. Abençoa, meu Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos, meu Pai amado, a filha da tua ungida. Toma Paloma, toma Vitor, toma Derico, toma Laurinha, Bia, toda a descendência, meu Pai amado, Senhor, da tua serva Cecília, que já descansa em
ti. Salva, não deixa nenhum fora da aliança. Toma o Renato, toma a Tandara, toma a Joyce, toma o Diego, a Diana, meu Pai. Faça uma obra, meu Pai, em cada família ali, meu Pai, em Cambuci. Toma o Eliésio, liberta ele, liberta, Pai, o Vinícius, seu filho, liberta, Pai, a Silvana, sua esposa. Toma a sua mãe, toma o sítio, os animais, a plantação. Abençoa, meu Pai, cada família naquele lugar. Te entrego, meu Pai querido Senhor, a vida, a saúde da tua serva Thelma Fonseca Pereira, Pai. Abençoa a Thelma, meu Pai, confirma o chamado que tu tem na vida da tua filha. Liberta a sua mãe, meu Pai, liberta, cura, liberta o Edson, liberta a irmã da Thelma, os irmãos, a sobrinha, liberta os filhos e filhas, genro e nora. Toma os netos, meu Pai, toma também, meu Pai, a avó do Miguel, faça um milagre na vida dela. Toma a mãe da Paula, meu Pai, também faça o teu mover, o teu agir. Liberta a Paula, meu Pai, toma em tuas mãos Rafael e o Rafael. Toma, Pai, Yasmin, liberta, salva. Toma em tuas mãos o Lucas, Pai. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, Camille, toda a parentela da Thelma, a saúde da Thelma. Entra com teu poder, toma, Pai, a vida também da pastora Genilda, Pai Oliveira. Visita ela, Pai, as necessidades, a vida espiritual, a vida financeira, sentimental. Ajuda a tua serva, liberta a sua mãe, liberta as irmãs e o irmão, liberta os sobrinhos, meu Pai. Traga o David de volta à tua casa, liberta a Adriana, liberta, meu Pai amado, Vitória, quebra todo o jugo, toma seu irmão, liberta Ana Beatriz, liberta o Tiago, liberta o Jorge, Pai. Dá vitória à tua serva Genilda, toma a Rosane, traga de volta a tua casa, toma os filhos, toma, Pai amado, Senhor, a irmã Adélia, visita ela, irmão Gilvan, toda a família Feitosa. Toma a Silvandira, sua família. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu te peço, Waltenberg, a sua esposa, seus filhos, o trabalho dele, meu Pai. O Isaac dos Correios, meu Pai, sê com teu servo. Toma a vida espiritual, a vida conjugal, meu Pai. Restaura a vida do teu servo em todas as áreas. Toma sua esposa Ana Paula, toma Fernandinho, Samuel, Mateus, toma Gabi, toda a parentela, meu Pai, do Isaac, a Cátia, liberta. Toma, Pai amado, o pastor Messias, a pastora Vaninha. Toma, Pai, o pastor Pacífico, a Márcia. Toma a Ângela de Olaria, meu Pai, toda a sua parentela, toda a sua casa. Vai trabalhando, meu Pai, na vida do teu povo. Senhor, eu coloco perante a ti, diante de ti, meu Pai, mais uma vez a vida, Pai, da tua serva, Pai Cristina, meu Pai Gomes, toda a sua parentela, a vida do presbítero Carlos, o Valdemiro Silva, meu Pai, sua parentela. Meu Pai, eu coloco diante de ti a vida da Gisele Francisco, o Carlos Cordeiro, a Monique, a Elza de Carvalho, seu filho naquela cirurgia, a pastora Jaqueline, Pai, o Paulinho, a Janaína, o Paulo Augusto, sua família, meu Pai, a cada um que nos tem pedido oração, o Ministério Árvore da Vida, meu Pai. Trabalha, meu Pai amado, Senhor, na nossa vida, trabalha na nossa casa, na casa dos teus servos, corta todo laço, desfaça com todo o poder das trevas contra o teu povo, contra a tua igreja, todos aqueles que invocam teu nome, Pai, com verdade. Tu venhas entrar com um grande mover. Toma em tuas mãos, Pai, a Meliane, o seu esposo, a sua filha, a sua parentela, a todos quanto nos tem pedido oração, através das rádios, através da rede social, aquele povo que nós evangelizamos ontem na comunidade do Jorge Turco, Pai, cada uma daquelas vidas, meu Pai, que receberam um folheto, que receberam o convite, meu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai, liberta, salva, ó Deus, prepara, meu Pai, a nossa vida para o ar livre, meu Pai amado, ali também naquele lugar, Senhor, meu Pai, ó Deus, abençoa as portas da tua igreja, meu Pai, que não prevaleça, meu Pai, o inferno, e que a tua igreja vença. Toma aqueles que estão no CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, aonde quer que estejam, meu Pai amado, são enfermos agora, eu coloco em tuas mãos, meu Pai. Dá o teu livramento, meu Pai amado, a esta nação. Abençoa o teu povo, fica conosco. É o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos chegando então ao final de mais uma live,
Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos então juntinhos por aqui, tá bom? Trazendo a palavra de Deus, capítulo de número 12 do primeiro livro das Crônicas. Eu peço você mais uma vez, aí na descrição do vídeo, tá aí o meu canal do YouTube. Eu vou estar também passando esse vídeo para o YouTube. E você entrando ali, você dá o seu joinha, você se inscreva no canal, porque o YouTube vai direcionar, vai ter como bom o conteúdo desse canal. Porque nós estamos visto aí pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não têm nem caráter, têm 3 milhões de seguidores para fazer baboseiras aí. E nós que temos aí a oportunidade de pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra, nós temos 100, 150. Então, colabore para que esse Evangelho, aquilo que eu aprendo aqui, o que você aprende a cada dia, você vem então estar colaborando, entrando no canal, se inscrevendo, fazendo o seu comentário e compartilhando principalmente isso, para que o Evangelho chegue a outras criaturas. Nós vamos então agora à bênção apostólica. Estaremos então findando esta live, agradecendo a todos vocês que estão conosco e aqueles que ainda vão estar assistindo, não mais a live, mas o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Vamos então à bênção apostólica e em seguida nós estaremos então encerrando esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Que noite linda Deus escolheu para nós, amém? Essa é a noite que o Senhor escreveu nos céus para derramar o seu poder sobre as nossas vidas, porque agindo Deus, quem pode impedir a nossa vitória, queridos? Ninguém. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. Aleluia. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim